Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio da Tabaque Podcast. Hoje a gente está aqui com o Alexandre Couto, que é vocalista da banda Rock Noise, né, aqui em Santa Luzia. Também é um bandista e tem muito aqui para falar para nós. Hoje a gente vai falar de rock, de umbanda e essa ligação que ninguém espera que tenha, né? Gratidão pela sua presença, muito axé, feliz de você ter aceito. Então vamos lá, vamos começar aqui. Começa aqui falando para nós como que o rock entra na sua vida. Então, o rock entrou, era criança mesmo, coisa de... meu pai era roqueiro, sabe? Então ele colocava a gente para poder ouvir rock quando a gente era criança. Não só rock, também samba, que é samba raiz, sabe? E colocava a gente também para poder ouvir música clássica, música italiana. E o rock bateu forte, sabe? O rock... Você já foi influenciado dessa cultura musical? Fui. Aí, com 8 anos de idade, tinha uns programas na televisão, e aí a gente terminava a escola, corria para poder assistir o programa, sabe? Então, tipo assim, era incrível. E comecei a cantar com 8 anos no coral da escola, entendeu? Onde que a professora pegava os alunos mais bagunceiros e colocavam eles para poder fazer alguma atividade, para poder, né, por causa de energia, essas coisas. Aí ela me escolheu, Alexandre, você é bagunceiro, cara. Tá, falou, acabou. Aceito. Foi uma forma de gastar energia. Foi uma forma de gastar energia. E nisso, aos 16 anos, eu tive minha primeira banda. Depois, isso eu estava com 8 anos, em 1982. Depois disso, eu nunca mais vi essa professora. Quando eu estava com 17 anos, eu tive o enorme prazer de reencontrá-la e falei com ela, ó, eu tô cantando, eu tenho uma banda de rock. Que legal, né? Ela gostou de saber da ideia, sabe? Foi incrível isso. Foi muito Como bom. é ser vocalista de uma banda de rock? O pessoal espera, assim, um arquétipo, um estereotipo, assim, de comportamento, de postura? Como que é? Olha, é relacionado à postura, meu pai amado. Eu tenho toda a postura de um roqueiro mesmo, sabe? Você tem? Tenho. Só que, tipo assim, eu melhorei, assim, muito em algumas coisas. Antigamente eu falava muita bobeira, eu falava muito palavrão, fazia muito gesto obsceno. Hoje não. Hoje nosso show é lotado de crianças que os pais levam para poder conhecer a gente. Ó, vou te levar num show de rock. Então, tipo assim, tá levando uma criança que só escuta e vê, assim, show de bandas grandes em televisão. Aí vai num show da gente para poder ver como que é o negócio em ação. Chega ali, eu pego no colo, eu brinco, eu abraço, sabe? E não, no rock, pelo menos com a gente, não tem mais isso, sabe? A gente é... Não tem que ter aquela visão tão rebelde de Não, quebrar coisas. acabou. de- e- Mas eu já quebrei alguma coisa, já quebrei vários cabos e alguns microfones, sem querer. Não, legal, mas assim, como que foi isso? É você ir para o palco, você começar, você saber que, não, é esse caminho mesmo que eu quero. Porque começou ali na escola, você foi cantando, e adolescente tem essa vibe mesmo, né? De Tem. criar banda e tal. Mas quando foi que isso mexeu, que você pensou, é isso mesmo, esse caminho eu quero ir? Então, eu vejo dessa forma, são as pessoas que chegam para você e falam: "Olha, você tem um jeito para isso", entendeu? As pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Cara, você tem um jeito para poder Já reconheci um talento. né, para você poder cantar e tal, isso, aquilo". Aí minha filha até hoje eu não fiz nenhuma aula de voz. 51 anos de idade, até hoje nunca fiz uma aula de voz. Quando as pessoas falam: "Você toca algum instrumento?" "Ih, instrumento o quê? Graças a Deus tá cheio de músico bom me acompanhando". Ai, que legal! Então o povo já reconhecia um talento mesmo. Exato. Aí as pessoas falavam: cara, canta, canta, então bora, vamos cantar. Que legal. E quem canta os males espanta, eu sempre Isso falo aí. isso. E aí, falando nisso, como que começa a sua ligação com a Umbanda? A gente fala dos Então, 2. eu morei em Porto Seguro durante um tempo da minha vida, quando eu fui casado com uma baiana, que a mãe e o pai era tudo de terreiro, né, e tal. Lá eu conheci, achei muito bonito, entendeu? E eu lembro a vez que eu estava passando numa rua lá em Porto Seguro, eu escutei uns barulhos dos tambor, passei, tá, já estava lá dentro sentado. Jesus só passou e E te quando você puxaram. estava lá dentro sentado. Achei muito legal, não conhecia ninguém,
Não conhecia ninguém. Me trataram com carinho, me trataram com amor, achei muito legal. Acolhimento. Isso, o acolhimento foi incrível. Depois disso, tive outras experiências aqui em Belo Horizonte com pessoas que se aproximaram de mim, entendeu? Me convidaram. Eu já frequentei vários lugares. Tem um lugar maravilhoso que às vezes eu vou, de um irmão maçom, que ele é aqui na Serra do Cipó. É incrível lá, é muito bonito. Tanto o lugar, sabe? Quanto o trabalho que eles fazem lá. Um trabalho muito bonito, muito de amor mesmo, muito tranquilo. E você já chegou a trabalhar em alguma casa? Não, Só eu não só frequentar. frequentar, eu não tenho condições para isso, não. Eu sou Mas muito hoje quietinhando muito. Hoje tem um lugar que você frequenta sempre? Não, me chama, eu tô indo, mas tem alguns lugares que a gente repete, né, várias vezes, igual tem uma casa de uma amiga minha lá no bairro Santa Sofia, pena que é do outro lado de BH, sabe, é um bairro que a gente nem tem gente que nem conhece, chama Santa Sofia, Sim. entendeu? E às vezes eu vou lá, encontrar com ela, com o marido, com a mãe dela lá, sabe, vou lá de vez em quando ajudar eles a fazer feijoada, sabe, que eles distribuem pro povo e tal, é muito legal. Ajuda numa festa, Isso, numa na coisa festa deles assim, lá, né. alguma coisa assim. Então como que é a sua relação com a espiritualidade e essa ligação? Porque da primeira vez você ouviu, a Umbanda te chamou lá dentro, Sim. e depois você sentiu que não precisava dali tá preso em casa nenhuma. Mas como que é a sua relação com essa espiritualidade e tal? Espiritualidade. Então, vou agora partir para uma outra coisa, para uma outra situação. Eu participei de uma cerimônia de ayahuasca, aonde que tudo mudou na minha vida. Mudou, assim, de uma forma sobrenatural. Mas de uma forma muito, mas muito incrível, assim. Eu sempre falo que os dias felizes da minha vida, quando minha filha nasceu, quando minha neta nasceu e quando meu pai desencarnou. São assim, os dias Mais marcante. mais marcantes. Mas nada chegou, nada nesse mundo ainda chegou perto do que foi a cerimônia da ayahuasca. Não, conta então, ai, como é que foi? O que você pode contar? Nossa, eu posso contar tudo. Então conta aí pra gente. Por que foi tão marcante assim? Sério, olha, eu fui totalmente descrente, entendeu? Me encontrei com um rapaz pra gente marcar da gente. O que aconteceu foi o seguinte, eu sofri um atropelamento, aí nesse atropelamento eu fiquei muito ruim, entendeu? Eu sofri um assalto, fui correr atrás do cara, aí nisso veio uma moto e acabou comigo, a moto, entendeu? Aí o que acontece, eu fiquei muito ruim, tanto fisicamente, sentindo muita dor e fiquei muito abalado também É espiritualmente. traumático. Bem traumático. Aí um dia eu tô lá, né, olhando lá o celular, e quando menos espera, eu tô lá rodando os feed, quando eu olho assim, ayahuasca. Eu falei assim: "Poxa, esse negócio já deve ser bom". Aí devia ser em Belo Horizonte, quando eu olhei não, em Pedro Leopoldo, eu falei assim: "Ah, eu vou". Aí eu entrei em contato, conversei, Sim. e nisso, eu falei assim: "Vou ou não vou? Vou ou não vou?". Aí nisso ela entrou, depois ela conversou: "Alexandre, você", contei pra ela a minha experiência, ela falou assim: "Alexandre, você precisa". Ela falou assim: "Cara, só vem, vem e aceita". Eu fui. Indo, eu peguei um rapaz aqui no Shopping Estação e a gente foi conversando, conversando, conversando. Aí depois teve um momento que eu olhei pra ele e falei assim: "Aqui, me conta". Aí ele olhou assim: "Ó, você vai fazer regressão, você vai Você fazer". foi dar carona pra uma pessoa que estava Não, indo que pra pra lá também, isso. Nós não era amigo. não, conheci naquele dia. Entendi. Não éramos amigos, não. Tá. Aí a gente indo no meio da nossa conversa, eu perguntei: "Cara, me conta aí, qual a sua experiência?". Aí ele falou assim: "Olha, cara, eu fiz regressão, eu descobri que, eu já tirei minha vida numa outra vida e que nessa vida eu tô tendo o prazer de recomeçar de novo e tal, isso, aquilo". Aí conversa vem, eu tá. Uhum. Interessante. Muito bom. Aí chegou minha vez. Sério mesmo, chegou minha vez. Quando eu estava lá, que a moça conversou com a gente, falou o que que era, o que que não era, explicou tudo, tal, eu falei: "Beleza". Aí a ayahuasca,
ela é administrada uma dose bem pequenininha mesmo, aqueles copinhos de café pequenininho. Aí eu falei assim: gente, é Não tem nem muito efeito. pouco pra mim, é muito pouco pra mim. Aí beleza, eu tomei e não senti nada, passou mais ou menos uns 20, 30 minutos, o rapaz falou assim: "Ô Alexandre, como é que você tá? Você entrou na força?" Entrar na força significa que é quando você conecta, Uhum. entendeu? E vou falar contigo, eu não me conectei, não me conectei. Aí ele falou assim: tá, toma mais um pouquinho. Aí veio e me deu só um pouquinho a menos e também eu tomei e entrei. Uhum. Então, a ayahuasca é uma substância que chama DMT. O DMT ele é produzido 2 vezes na sua vida inteira. Imagina quando o DMT é produzido. Não. Consegue imaginar, não? Não, vamos lá. 2 vezes na sua vida. Uma quando você nasce e a outra quando você está morrendo. Nossa. Menina, nossa, eu até arrepio. Então, e quando eu tomei, e pela segunda vez passou coisa de uns 10 minutos, abriu um portal de luz na minha frente. Eu falei assim: "Não, não está acontecendo". E eu nisso, as pessoas que estavam lá junto comigo, eles riam, eles choravam, eles conversavam. E só que, o que que a ayahuasca faz? Ela abre tudo em você. Uhum. Ela abre sua mente, ela abre seus olhos, ela abre cada poro do seu corpo. Você sente o mundo todo de uma vez só, como o mundo estivesse todo dentro de você e você estivesse todo no mundo, Uhum. de uma vezada só, de uma só vez. Então abriu esse portal, veio seres que eles não tinham formas humanas, Uhum. entendeu? Eles vieram, me chamaram e falou: "Olha, nós vamos te mostrar um pouquinho do que do que é esse mundo aqui". Aí eu fui levado para poder conhecer o mar, aonde que seres do mar me acompanharam, Legal. entendeu? Uhum. E interessante que tinham já tinha bastante tempo que eu estava com eles lá de baixo, aí eles falaram assim: "Alexandre, você tem que subir para respirar, porque o seu corpo material precisa de ar". Aí eu: "Tá". A gente não abria a boca, a gente conversava todo mundo: "Tá". Aham. E eles foram, me deram a mão e subiram comigo e Uhum. me jogaram como se fosse para fora do mar. Nisso, outros seres vieram, me pegaram no ar e me levaram para poder conhecer, assim, eu acho que é os tal dos 4 ventos, os 4 ventos que regem o mundo. Menina, a coisa mais linda, mais maravilhosa. A experiência foi incrível. E depois disso, fui chamado para poder conhecer uma entidade que eu, depois de um tempo que eu fui descobrir o nome dela, se chama Pachamama. Aham. Já ouviu falar? Sim. A força da natureza, né, a Isso, mãe a Mãe a mãe Terra, a terra, Mãe a Terra. Gaia, Isso, e e a todas força da isso aí. natureza. Aí ela virou para mim e falou comigo assim: "Alexandre, você sabia que o seu corpo me pertence, mas a sua alma não me pertence? Você tem ciência disso?" Eu falei assim: "Tenho, bastante ciência disso". Ela falou assim: "Então, eu quero te pedir uma coisa". Eu falei: "Pode pedir. Eu quero que você cuida do seu corpo. Uhum. Eu quero que você cuide de você". Porque a gente tem essa força da natureza, né, a gente tem a nossa natureza, que Tem a gente precisa cuidar para ela estar equilibrada. exato. E o que eu achei interessante é que depois disso eu diminuí muito a bebida Uhum. e tô precisando tomar ayahuasca de novo, acho que eu tô voltando a beber muito. Eh, Diminuí bastante muitas coisas, eu diminuí, excessos, eu comecei a cuidar de mim, Que bom. entendeu? Assim, odeio academia, essas coisas, amo fazer caminhada, faço os meus exercícios dentro de casa, entendeu? E comecei a cuidar bem de mim. Só que teve lá um momento que eu virei para ela e falei assim: "Olha, eu tô sentindo muita, mas muita dor depois desse atropelamento. Uhum. Eu quero que você me ajuda com essas dores". Aí ela falou assim: "Eu vou te ajudar, sim, pode ficar tranquila". Menina, aí nisso eu comecei a sentir uma dor tão forte, muita dor nas costas, mas uma dor tão forte aqui nessa região, e eu comecei a chorar.
de tanta dor, mas de tanta dor. E nisso eu comecei a gritar e falei assim: "Alguém me machucou aqui, alguém me machucou aqui". E quando menos espera vem um rapaz, pequenininho, mas bem mais baixo do que eu, magrinho, e falou comigo assim: "Cara, sou eu que te machuquei várias vezes". Eu falei assim: "Mas por quê?". Ele falou assim: "Porque a gente estava em locais diferentes, em vidas diferentes. E eu não conseguia vir de frente pra você, que você é muito grande, então sempre te pegava por trás". Ah, tá. E nisso ele chorava e eu chorava. Ele falou assim: "Você me perdoa?". Eu falei assim: "Eu te perdoo, lógico que eu te perdoo". E ele pediu tanto perdão, mas tanto perdão, tanto, que eu virei e falei assim: "Cara, e não tem como da gente sair desse lugar que a gente tá se eu não te perdoar. Pra mim poder evoluir e deixar você ir, eu tenho". E nisso tinha uma família grande, bem grande, e falei com ele assim: "Olha, a sua família tá ali te esperando, E ele ainda estava preso nessa culpa e não junto comigo, estava. junto comigo". Menina, e ele foi andando, e minha dor foi desaparecendo. Que bom. É importante a gente falar aqui, vou aproveitar que você está, né, que você ficava tranquilo. O Nanante teve a experiência dele, gente, com a ayahuasca, e deu tudo certo, né, ele tá aqui, mas é importante você ter cuidado aonde você vai buscar ayahuasca, tá? Não vai entrando em qualquer porta por aí, procurando ayahuasca para tomar, porque você vai ter uma viagem maravilhosa, vai despertar, melhorar sua vida toda e nunca mais precisa de mais nada na vida, não é bem assim não. Então, como tudo na vida, você tem que ter um senso de noção, tem que ter uma responsabilidade, tem que entender onde você está indo, pensar, pesquisar, saber bem para você não cair aí em algumas ciladas pela ansiedade de querer experimentar e ter uma experiência né, maravilhosa. Não é bem assim. E essa é a história dele, tá? A sua história, a sua vida, a sua caminhada, a gente não sabe como vai ser. Não tem como a gente se responsabilizar por isso. Então é bom a gente falar esse pedacinho para o pessoal ter consciência. Exatamente. Pra mim, eu vou falar contigo, foi algo muito libertador, sabe, saber que quando você perdoa, a dor vai embora. Muito legal, Bom demais. Nossa, muito legal. muito incrível. Na verdade, o perdão, ele quando você não perdoa, você vai carregando aquilo com você. Ele você Isso. deu o exemplo aí muito palpável do que é, E né, quando você não perdoa, você vai carregando a pessoa que você não gosta, que você tem raiva, que você tem ódio nas suas costas. isso. E aí você perdoa, se liberta daquilo. Então não é nem para que o outro fique tão tranquilo, né, você fala: "Não vou perdoar aquela pessoa que ela é muito chata". Não, não é nem tanto pelo não é para que você também não carregue essa pessoa chata, essa Sim. pessoa difícil em cima de você. Muito bonito você falar isso. E legal. E também uma coisa interessante sobre a ayahuasca, que eu achei incrível, é tipo assim, eu fui nos meus traumas de infância, fui nos meus traumas pesados, que estava tudo trancado dentro de mim. Eu revivi cada um deles, entendeu, meus traumas, e eu não vou citar porque, entendeu, porque mas são coisas muito pesadas mesmo, entendeu. E onde que eu tive que perdoar as pessoas que eu tive esses traumas com eles, entendeu. E onde que eu descobri que também eu já tive na vida dessas pessoas, em outras vidas, e eu causei mal para eles, Ação e entendeu. reação. E nessa vida eles vieram causaram mal para mim, e aonde que eu tive que perdoar eles nessa vida, entendeu. Eu lembro que teve um momento maravilhoso que mas a questão toda da ayahuasca é que ela, tipo assim, ela te mostra muita coisa bonita, mas te mostra muita coisa também pesada. E para olhar para dentro, a gente tem que ser corajoso. Nossa, vou te falar. Não é todo mundo que dá conta disso. É por isso que eu vi gente chorando, é por isso que eu vi gente na ayahuasca sorrindo, e eu entrei dentro do útero da minha mãe, Ah. entendeu? Tudo aquilo que o rapaz falou no carro lá, eu estava assim, Tá bom, que viagem é essa aí? que Vamos loucura. Gente, eu fui lá, quando eu lembro que eu estava lá dentro, eu estava dentro do feto, e eu coloquei a mão pelo lado de dentro,
E aí eu descobri que minha mãe queria uma menina, não queria um menino, já tinha o meu irmão mais velho, e naquela época, né, ela queria uma menina, ela Uhum. entendeu? Que ela queria. Queria uma menina e tal, foi assim, traumas de infância, quando você é um pouco rejeitado, quando você é um pouco deixado de lado, quando tudo. Aí logo depois de mim veio a minha irmã, Adriana, coisa mais linda, aí você é totalmente deixado de E lado. você ficou do meio ali. Fiquei o do meio. Ah. O filho do meio sempre, o pai manda o filho mais velho fazer, o filho mais velho vira e fala que não vai fazer, aí quem tem que fazer, um tem que fazer, é o do meio. Então era eu. Lá em casa sempre foi desse jeito, mas assim, são coisas que você vai lá e que você resgata. Sabe, você resgata tudo isso. Você resgata isso e aonde você vira e fala: o que que eu vou fazer com isso tudo agora? O que o mundo faz com você pega, absorve. E o que que você vai fazer com isso? Você tem que chegar e deixar passar, perdoar para você poder conseguir seguir em frente. É, legal. Agora me fala aqui, se você não tivesse sofrido esse assalto, esse acidente, você ia parar lá? Não, não ia parar não. É mais um Mas caso que a gente vê que a tragédia traz uma minha evolução. filha, eu vou falar com você uma coisa, eu tive lá na última vez que eu tive no terreiro dessa amiga minha, eu sentei lá, segurei na mão do preto velho, aí nisso eu comecei a tremer e ia caindo água dos meus olhos como se tivesse torneira aberta. E foi tremendo, tremendo. Ele falou assim: ó, eu vou ser sincero. Ele falou comigo: deixa eu vou ser sincero pra você. Você vai sofrer. Você vai sofrer, porque você tem que vir. Ou você vai vir por amor, ou você Pela vai vir pela dor. E isso não é maldade. É, É porque é assim que você é vai assim evoluir. que você evolui, é assim que você busca, é assim que você cresce. Para você poder crescer seu lado espiritual, você tem que o seu lado material tá abalado, Uhum. entendeu? E aí o que acontece? Essa noite eu estava lá em casa e eu tive um sonho bem estranho, sabe? Eu sonhei que eu estava num lugar que eu nunca imaginei na minha vida. Aí nisso tinha uma senhora bem velhinha, ela estava varrendo, cuidando de parecia uma vendinha onde que tinha um monte de coisa pendurada, um monte de coisa no chão, vasos, sabe? Um monte de coisa e ela estava tipo assim de branco. Aí tinha Sonhou essa noite? essa noite. Aí tinha 3 crianças, moreninho, tipo aqueles menino puri, moreninho do cabelo meio pão, sabe, da pele mais escurinha. Tinha 3, um era uma menina e era 2 meninos. Eles me encheram de doce. Ah. E falou com ela assim: "Aquela dali, ó, ela é a mãe de todo mundo". Aí eu entrei em contato com a amiga minha, ela falou comigo assim: "Ó, as crianças é Cosme e Damião". E aí depois eu pesquisei mais um pouco e quando eu falei com ela, ela falou comigo assim: "Com certeza deve ser, se a mãe de todo mundo é Nanã", Que legal. entendeu? Então o que Que bacana. acontece, eu fico impressionado com que as coisas vão juntando, vão juntando, vão juntando. E eu não sei, assim, até hoje a que ciclo de pessoas que eu pertenço. Eu sei que na ayahuasca eu me encontrei com muita força. É porque, como você ainda não achou a sua casa, né, ali a sua tribo, a sua comunidade, que você fala: "Pertenço a essa família espiritual", eu vejo que o ayahuasca foi uma ferramenta que Deus encontrou de te acessar. Porque essa mesma profundidade que você teve lá, passando esse ritual, tem pessoas que chegam no terreiro a primeira vez e já passam por isso tudo. Ou vão vivendo ali num terreiro e vão passando. Então, Deus vai encaminhando as formas de cada um chegar para receber as mensagens e ter as evoluções que precisam ter. Mas é muito interessante como sempre é pela dor, né? Precisou ter um acidente, precisou ter um assalto, doer muito, para que você fale: "Agora eu não dou conta sozinho, Eu acredito preciso que de uma sim, coisa mais", precisava de uma coisa mais forte do que eu, e porque aí sério, vai parar num lugar sagrado. exatamente, porque eu estava chegando numa situação que eu falo assim: "Gente, eu tô sofrendo muito, muita dor", menina, e lá nesse dia as dores foram desaparecendo, sabe. E
a Pachamama, a Mãe Terra, ela foi, assim, extremamente carinhosa. Ela falou assim, me mostrou vários animais, Ah, me mostrou seres que a gente não vê aos nossos olhos, seres uhum. microscópicos, e falou assim: "Alexandre, você sabe o que tá todos eles fazendo?" Eu falei assim: "O quê?" Ela falou: "Todos eles estão querendo fazer a mesma coisa que você, viver." Aí ela falou assim: "Você tem que respeitar eles, porque você é o ser consciente, Aham. eles não. Então, ama. Não é para amar só eles, não, ama tudo, ama É tudo." tudo da Menina, você natureza. vem de uma ayahuasca, você vem de lá respeitando tudo. Você descobre que você fica ali 5 dias sem comer, você morre. Você fica 3 dias sem comer, você morre. Aí você descobre que, igual ela falou comigo, que eh, você sabe que o seu corpo não pertence, Uhum. mas a sua alma não pertence a mim. Sua alma pertence de onde você eh, recebeu o fôlego de vida. Quanto tempo você fica sem respirar? É. Você entendeu? Então o ar que a gente respira é extremamente abençoado. Muito legal. E a coisa mais simples que tem, e a coisa que a gente menos Dá valor. presta atenção, Não dá valor. não dá valor. Eu fiquei tão impressionado com as coisas mínimas que eu aprendi lá, sabe? Com o amor que tudo é feito para nós. É. E essa coisa da natureza, né, nós somos partes, Pachamama é a grande mãe terra, a Gaia, a força da natureza, assim, e é quando ela fala que você pertence a nós somos seres da natureza e nós temos a nossa natureza, cada um tem uma natureza, eu falo isso porque eu sou terapeuta ayurvédica, então a gente fala da natureza ali, Sim. que a gente precisa respeitar. E quando se coloca no seu corpo algo que você maltrata o corpo, é totalmente falta de amor. Tudo. Né, se pega Bebida, uma bebida, droga, uma coisa que você vê que aquilo que pode te fazer mal e mesmo assim você faz, é uma falta de amor. palavras, entendeu? Igual Palavra, você já viu, é. você tem visto um experimento que o pessoal tem feito com Da água. da água? Uhum, Menina, aquilo eu tô achando a coisa mais linda, mais linda. É por isso que na Bíblia fala, né, que tudo que a gente for comer, a gente tem que orar, não é verdade? aham, Tudo, for beber, orar, uhum. né? É impressionante como que a vibração, como que a energia boa traz coisas boas, entendeu? Lá no dia que eu estava lá, quando eu voltei, teve uma entidade que falou comigo assim: "Faz para você ou um colar ou uma pulseira nas cores da cobra coral verdadeira." Ah, que legal. É. Aí eu fiz. Aí eu ando com ele nos shows, né, Sim. e tal, e eu lembro que, todo show que eu fazia, no outro dia eu não conseguia nem levantar da cama. Dá pra você que coisa impressionante. Uma coisa que eu amo fazer, Mas te puxava toda a sua energia toda a minha energia, tinha vezes que eu não conseguia levantar da cama no outro dia. Eu tinha que 2, 3 dias pra poder me para recuperar. recuperar. Aí depois desse colar, muita coisa melhorou, Teve uma entendeu? proteção energética ali. Porque Exatamente. você subir no palco, você tinha algum ritual antes, assim? Que Nada, ritual, né? nada, minha filha. Chegava ali, tipo assim, eu, por exemplo, eu fiz um na sexta, o do sábado tinha que ser melhor do que o da sexta. Aí se tem um no domingo, o do domingo tem que superar os 2, Ah, entendeu? Não tem comigo assim, eu não sei amanhã o que que eu vou fazer. Não sei se eu vou acordar. ah, Então o que que eu vou fazer? Agora. aham. Então você Agora. nunca teve um ritual, um negócio antes de começar? Não, nunca tive não. Além dos Aí meus veio colar e te isso ajudou. ajudou bastante. Já teve gente que falou assim: "Ah, coloca um esparadrapo e tal, isso e aquilo", mas se você colocar o esparadrapo, você não vai passar nada Uhum. e também não vai receber nada. Eu falei assim: "Ah, não, Eu então vou pôr não. prefiro ficar ruim." Teve uma vez, lá em Contagem, que eu terminou um show, né, aí um rapaz chegou perto de mim e falou assim: "Ô, beleza?" Eu falei: "Joia. Eu posso dar um abraço?" Eu falei assim: "Lógico que pode, claro, eu quero." Sim. Aí me abraçou e nisso ele começou a chorar. E foi chorando, 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 chorando.
E nisso eu vi que vinham as outras pessoas querendo me cumprimentar e tal, e as pessoas viam que ele estava chorando, e aí as pessoas iam se afastavam. Aí eu virei para ele e falei: "Seu filho, eu sei que eu vim cá hoje foi só pra, nem vim cá para cantar, eu vim cá só para poder te conhecer, só pra poder te abraçar". Aí ele falou comigo assim: "Cara, eu eu vou te contar o que está acontecendo, por que que eu precisava de te abraçar". Eu: "Tá". Eu falou assim: "Eu estava na minha casa, eu estava preparado para poder tirar minha vida". Aí ele falou assim: "Eu sou músico sertanejo e tal". Aí lá a gente tem um grupo que a gente manda todos os eventos que tá acontecendo, isso, aqui e tal. E quando eu olhei assim, que eu passei assim, que eu vi o fly seu, da sua banda, uma coisa, ele falou assim, uma coisa foi comigo assim: "Vai lá hoje no show desse cara e pede esse cara um abraço". Menina, eu fiquei impressionado. Eu fiquei Olha. impressionado com isso. Entendeu? Então, tipo assim, o poder que Agora, se você chega nesse show com baixo astral, com energia negativa, fazendo um show assim, totalmente não, desinteressado. exatamente. E eu nunca, assim, eu sempre falo no nosso show: "Gente, vamos amar, não vamos perder tempo, em não fazer as coisas boas, não. Se você tem tempo, faz agora. Seja luz na vida das pessoas". Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa que mexeu comigo. Teve uma outra vez também que um rapaz, tava ele, a namorada e a sogra, ele chegou perto de mim, tal, depois de um show começou a chorar, tal. Eu falei: "Ô, irmão, eu tô querendo tirar a vida de um cara aí, do meu tio e tal, porque ele abusou de mim quando eu era criança, que não sei o que lá mais e tal, isso aqui, tal, tal. E eu vou matar ele e vou, não sei o que eu vou fazer na minha vida". Eu falei assim: "Você não tem um plano B?" Ele falou assim: "Não, não tem plano B não". Eu falei assim: "Então faz o seguinte, não faz isso não. Conta pra sua família o que que ele fez com você". "Ah, porque não sei o que que tem, tal, tal, tal". Depois passou um tempo depois, entrei em contato com ele: "Ah, eu fiz isso mesmo". E a família deu um apoio. Apoiou, Ai, que apoiou. bom. Entendeu? Então, tipo assim, gente, do nada, você tá em cima de um show cantando rock, tal, do nada termina o show, a pessoa vem, te Que conta uma bom. coisa, assim, bem diferente da vida dele, assim, entendeu? Assim, algo que machucou. Mas é legal você falar isso, né, porque a gente até entra nesse assunto aqui também, porque o rock é visto também com preconceito. Sim. É como se o povo do rock fosse, né, aquele estereótipo de pessoas revoltadas e malvadas, sei lá, É. uma coisa assim. É mais ou menos isso, mas eu vou falar contigo uma coisa. Fala, agora Sério mesmo, preconceito é de tudo. é. O que que é a palavra preconceito? Antes de você conhecer, antes de você experimentar, Já tem uma antes de você ter ideia. uma vivência, você já tem uma ideia que alguém colocou na sua cabeça, Uhum. entendeu? Igual eu sou maçom. "Ah, o que que é maçonaria? Maçonaria é isso, aquilo, outra coisa do ruim, coisa". Não, gente. Não, toda cidade que você chega, você vê um símbolo da maçonaria. Se tem um símbolo da maçonaria, significa que a maçonaria ajudou a construir Uhum. aquela cidade. A maçonaria não é nada do que falam. A Uhum. maçonaria é servidão. Uhum. Servidão. O maçom, ele veio para poder servir a comunidade dele. Se juntam, conversam para poder tomar decisões grandes. Ficou muito tempo oculto isso, né? O que os Ficou, maçons estão fazendo lá dentro, que é tão secreto deixou e de a ser pessoa fala: "Meu Deus". secreto. E Deixou aí? de ser secreto. Hoje está discreto, sabe? Hoje, Aham. porque o que acontece? Nós estamos chegando numa época dos tempos e que nós vamos precisar de muitas pessoas, igual pessoas despertas, tá? Uhum, Nós vamos uhum. precisar de pessoas despertas em todos os segmentos da vida, sabe? Uhum. Pessoas despertas, porque quem não despertar vai ficar para trás, não vai fazer parte desse novo mundo que está É nova surgindo, era, né? essa nova era que está tão forte de alguns anos para cá. Religião, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo é preconceito, por quê? O cristão tem preconceito do maçom, o maçom não tem preconceito com nada, entendeu? Mas É, tem dentro da Umbanda, né, a Umbanda tá lá, sofre um monte de preconceito, só mas que um tem monte de umbandista que tem preconceito com quem é sim, cristão. sim, É sim. Agora preconceito. eu nunca vi um lugar tão cheio de bandista igual na maçonaria. É mesmo? Sim, Tá todo mundo lá? sim. Olha só. E vou te contar uma coisa aí, tá lotado de cristão dentro da maçonaria. Também. Uai,
Que legal! Vamos lá, o que a maçonaria é? Ela toma conta de tudo no mundo. Se existe qualquer entidade filantrópica, né, tá ali, que tá com as portas abertas, quem permite isso tudo? É o governo. O governo quem que é? A maçonaria. Tô pronto, Pronto. tô pronto. No final a gente tá bem misturado, né? Estamos. E é bem isso, né? O preconceito às vezes priva a gente de coisas maravilhosas. Tá ali. Você Exatamente. falando desse caso aí do rock, né? E do seu show, de chegar lá e ter pessoas que a partir daquele show conseguiram levar consciência de uma forma para mudar uma atitude que é tomar aquilo ali. É, Então, assim, toda música ela pode ser instrumento, tudo pode ser um instrumento para alguma minha filha, quando você tá dormindo, você tá achando que você não tá produzindo, nada. seu coração tá ali, ó, batendo forte para poder, sabe, te manter vivo, te bombear seu sangue, né? O coração, ele é um instrumento, né? Muito legal. Mas assim, você como roqueiro, você estando mais nessa tribo, com esse pessoal, você sente que o público é preconceituoso? Porque a gente que tá de fora, eu que não conheço nada, que nem vou nos ambientes normalmente, né, que é show de rock e nos movimentos, eu sei muito pouco. Mas, você que tá lá, você sente isso? Você sente que o pessoal é preconceituoso? Não sei, talvez por você ser espiritualizado, por você falar de Deus, falar de alguma coisa sagrada ou de outras questões, assim. Acredito que sim. Porque ainda tem muitas pessoas que têm a cabeça fechada. E, pô, você tá num rock, aí do nada você vira e fala assim: "Ô, gente, sejam luz na vida das outras pessoas". Aí alguém olha pra você e fala assim: "Ué, mas, pastor agora?" Já aconteceu isso de alguém gritar: pastor, é isso, aquilo, outro. Não, muito pelo contrário. Nada a ver. Eu sou a favor que todo mundo, eh eh seja feliz, que todo mundo se respeite e que todo mundo, eh eh, faz o que tem que ser feito, é amar o teu próximo. Cara, você não precisa de chegar amar teu próximo não significa que você tem que ir lá e carregar um balde d'água para ele, não. Você dá um bom dia, você olhar para a pessoa e dar um sorriso para ela, isso aí você já está exercendo o amor, a sua espiritualidade. O ambiente de rock, sim, tem muito preconceito, tem. Uhum. Tem pessoas que vão falar que não tem, mas tem sim. Mas hoje a gente encontra muita pessoa, graças a Deus, hoje as pessoas estão, né, se espiritualizando, estão conhecendo outras formas de se conectar com Deus, Sim. com a energia que ele deixou aqui na Terra. Ah, vai para o céu, você vai para o céu, mas enquanto você não está no céu, você está onde? É. Aqui. E aqui você tem que se Tem que fazer o que tem que fazer aqui. é fazer, você tem que se conectar. Realmente existe preconceito e eu vejo que está diminuindo. Ah, que bom. Poxa, minha infância até os meus 51 anos, até os meus 50 anos foi ótima. Agora minha adolescência, agora da parte dos meus 51, está sendo maravilhosa, que agora eu já sei o que eu estou fazendo mais ou menos, né. Não, deixa eu te contar. Eu sempre brinco isso, que minha infância até os 50 foi boa, que eu estou com 51 anos de idade. Eh, eu passei por muita coisa. Nossa, eu vi muito preconceito no rock. Preto não podia curtir rock. Mesmo? Uhum. O pessoal em Belo Horizonte, o pessoal do punk não Aham. não podia frequentar os mesmos locais Que isso? que o pessoal do rock, entendeu? Eu vi isso, eu já fui em show de bandas grandes aqui em Belo Horizonte, que rolou banda famosa punk e banda famosa de thrash metal, e lá eu lembro que os carecas, os skinhead, eles faziam as rodas deles e ninguém entrava. Que isso? No mesmo show, Ninguém podia se entrava. Aí misturar. tinha mesmo show, mesmas bandas e ninguém não podia se misturar, porque a porrada comia mesmo. Eu lembro que eu já tive amigos meus que foram arrastados, assim, em questão de distância pelo cabelo, pelo pessoal careca. Aí você vem agora e fala de amor. Não é, não, mas eu lembro que nessa eu tinha o quê? Eu tinha uns 7 anos. Eu era muito mais forte que eu sou hoje, sabe.
Aí eu lembro que eu tô lá com cabelo. Nossa, o cabelo era, pelo amor de Deus. Uau. Eu tinha cabelo na época, né? Agora não tem mais não. Aí o que aconteceu? Eu lembro que foi num show de Sepultura e Ramones. Ah, tá. Aí eu lembro que eu tava lá no meio da roda de morte. Falei pra gente, não se preocupa comigo não, que hoje eu quero gastar toda a energia. Quando menos espero, eu tô lá no meio e tal. Quando eu olho um careca, um careca só, magrelinho, eu sou gordinho, beleza. Aí quando eu olho pro outro careca, forte, aí eu olho o outro cara. Quando menos espero, eu tava eu caí no meio da tribo deles. Aí eles chegaram assim, ficaram assim, tipo assim, desse jeito. Eu falei, ô, senhor. Fiz assim, aí o cara chegou e abraçou. Aí a gente foi murchou junto, abraçado, morreu, o cabeludo junto com os carecas. Aí entrou aquele monte de cabeludo. Aí pronto. Acabou, não teve problema. Amor resolve. Sim, menina, desde de criança isso bom. eu tenho isso na minha vida. Igual eu tô te falando, preconceito. Mas só que eu tenho visto. Igual um dia desse chegou uma menina, 2 meninas, né? Perto de mim, tá conversando. Nossa, cara, sua banda é doida, que não sei o que lá mais e tal. E o mais doido de tudo é que todos vocês são afrodescendentes. Eu olhei e falei assim, cara, eu nunca tinha parado para poder pensar nisso, não. Porque eu vou falar sério. Sim. Só existe preconceito quando você vê preconceito. Para mim, não tinha que ter esse negócio de faculdade, ter, né, tantas vagas para pessoas. Não! É um ser humano comum, gente. Um preto é um ser humano comum. Um branco comum. Entendeu? Não tem isso. E quando ela falou assim, eu falei, engraçado. Eu pensei, gente, eu não reparei. Eu falei assim, realmente. Faz muita diferença. Agora a gente. Um menino tinha um branquinho que saiu, né? Agora tem outro. O menino que entrou, ele é afrodescendente. Eu falei assim, gente, que legal, somos todos afrodescendentes. Mas eu vi que era preconceito. Aham. E ela negra, porém, poxa, o rock é uma coisa de branco. Ela falou, desde rock é uma coisa de branco. Sim. E quando a gente vê negros, afrodescendentes, ali no fazendo o som que vocês estão fazendo, e da maneira que vocês fazem e tal, isso, aquilo. Nossa, cara, eu tô orgulhosa demais. Eu falei, gente, mas não precisava disso. E não, mãe, não tem diferença da gente ser. Pra você que faz aquilo ali com muito amor e não percebe, né? Mas pra cultura toda faz muito. E engraçado que, pra você ver, isso tem pouco tempo atrás. Que legal. Entendeu? Isso tem menos de um ano atrás que aconteceu essa situação. E hoje. É porque pra ela, né, que era uma menina negra, era importante ser representada. Ela gostava de rock e ela ainda não tinha conseguido achar uma banda que representasse. Realmente, todos nós da banda somos todos moreninhos. Então, muito legal isso, assim. E dentro da Umbanda, você já sentiu preconceito por ser roqueiro? Não, muito pelo contrário. A Umbanda acolhe todo mundo. Muito pelo contrário, o pessoal esse que é doido. Esse que é doido, nossa. É pra não parecer, né? Porque às vezes fica assim, porque o povo da Umbanda gosta de axé, de samba, não é isso? Mas não, a Umbanda acolhe todo mundo. Tudo. Pra você ter ideia, igual lá na maçonaria, foi lá que eu conheci o pessoal da Umbanda, entendeu? Que me abraçaram, me levaram lá pro terreiro deles, entendeu? Foi lá que eu conheci eles, e eles são tudo do samba. E depois que eles viram minha banda tocando, que eu foi num encontro de um motoclube, que era rock, né? Aí eles me viram cantando rock, aí eles, puxa vida, a gente gostou de você demais da conta, isso me acolheram, entendeu? E o pessoal da Umbanda. E uma gracinha, sabe? O pessoal lá, uma turma muito boa, onde que tem homossexuais, entendeu? Um respeito fora. Quando eles pega pra zoar, pra brincar, a brincadeira fica pesada, fica até sem graça. Mas agora, um respeito incrível, entendeu? Um carinho enorme e tal. Igual relacionado a isso, a minha mamãe é evangélica, a minha irmã é evangélica, meus irmãos são evangélicos, entendeu? Lá em casa é só eu e tem um outro irmão que a gente não vai para outras bandas, entendeu? Mas tipo assim, tranquilo. Cada um no seu. Coisa boa. Então, ainda em relação à música, o rock tem ali as músicas, e você deve ter ali, né, seu show. Sim. Com as músicas, mas você sente essa influência do samba? Você que vai na Umbanda, que é mais aberto, tem os seus amigos já umbandistas, você citou, né, que eles te levaram,
e que todos eram do samba e tudo. Tudo samba, Essa tudo rock isso também. influencia? Vamos lá, influencia sim. Na minha passagem por Porto Seguro, lá eu cheguei em Porto Seguro, meu primeiro emprego foi de garçom, Uhum. na passarela do álcool. Eu roqueiro, escutando axé o dia inteiro, eu roqueiro, escutando reggae, o dia inteiro, bom demais. Fiz amizade lá com os Rastafari maluco lá. Ô, gente, eu devia ter feito o que eles fizeram, mas eu não fiz. Na época eu era muito careta. Então o que acontece? Eu conheci uns Rastafaris, e eu ia com eles para o campo para eles poderem fazer uso de cogumelos mágicos, né? Aham. E achava interessante, e escutava muito reggae com eles. Aí beleza, eu comecei a trabalhar de garçom no Barra Mares, e lá no Barra Mares eu me tornei, pelo fato da comunicação, eu me tornei DJ e locutor lá no Barra Mares. Uhum. Aí depois disso, sendo DJ e locutor, eu lembro que eu comecei a pegar as músicas, e DJ locutor, quem apresentava Olodum, Terra Samba, Ah, nossa gente, Ileaie, entendeu? nossa, Era eu que que apresentava. legal. Aí o que acontecia? Eu ficava em cima do gente, o dia que eu fiquei em cima do palco, com Olodum tocando, Imagina. eu fiquei parado assim, atrás do palco, assim, vendo eles tocando, sabe? E eles, tipo assim, todos extremamente educados, na faixa de uns 20 músicos em cima do palco, educados musicalmente, educados como pessoas, entendeu? E tipo assim, É uma orquestra. é uma orquestra. Eu cheguei, apresentei, depois eles foram entrando cada um. Pierre Onassis, na época, era o vocalista, chegou, pegou na minha mão, me cumprimentou. Eu sou grande, esse tamanho, quase uns 2 metros, alguma coisa. Cheio de axé, né? Menina, Uma uma força. educação, uma fineza, uma leveza, Uhum. entendeu? E eu lembro que na época lá eu falei assim, gente, como que pode? O rock é tão bom, mas olha como que é gostoso esse É porque vem, né? do bicho, É. a pancada é forte demais, sabe? Aí nisso eu gosto mais de banda percussiva, igual o Olodum, Ileaê, e eu cantei também muito axé. Eu entrei em banda. É mesmo. Eu entrei em banda, cantei aqui em Belo Horizonte, muito axé aqui em BH, tanto que o seguinte, esse carnaval agora aí, eu fiquei doido querendo arrumar arrumar não, né, eu estava até falando com os meninos da minha própria banda, a gente pegar, axé de 20, Das 30 antigas. anos atrás, pegar os axé, arrumar um percussionista e meter guitarra naquilo tudo. Imagina um Asa de Águia, um Chiclete com Banana, uma banda Reflexos, não sei se você lembra disso, sabe? Sim. Então pegar isso e fazer. Eu tenho certeza que eu não sofrer preconceito da galera roqueira, entendeu? Mas eu Mas ao mesmo tempo ia abrir a cabeça de um monte. não é. E outra coisa, foi igual quando a gente fomos tocar Lady Gaga. Uhum. Teve gente dentro da banda na época que falou assim: cara, você tem certeza a gente tocar Lady Gaga? Eu falei assim, galera, ninguém toca Lady Gaga em BH. A não ser que seja que eu já cantei, eu já fiz back, né, em banda de baile e tal, e eu cantava e fazia alguns backs de algumas músicas, Lady Gaga. Mas aí eu apaixonei, que eu gostei pra caramba, né? Aham. E ela é uma roqueira, Aham. né? Aí quando eu falei, galera, vamos tocar Lady Gaga? Eu falei, não, cara, que isso? Acabou que, tipo assim, hoje é uma das músicas que a gente toca no nosso show, que, tipo assim, que chama o público. Aí eu vejo aqueles caras com aquelas blusas de black metal, show, aquelas blusas de rock, de Metallica, disso, Iron Maiden, tudo lá cantando Lady Gaga Isso é junto Que com a legal. turma toda. Isso é muito importante. E eu vou falar assim uma coisa, eu não tô nem rasgando, qualquer quebrar essas coisas para as pessoas poderem ser felizes. Poxa, e depois da gente, agora eu tô vendo um monte de banda tocando coisas que muitas das vezes Não, é, é, sabia. não é rock, isso não é rock, isso não é rock. Aham. Ah, não é não? Então beleza, então peraí. Só não é rock porque tá tocado de um jeito, agora vamos tocar de jeito diferente. E E aí fica muito vai. bom. Que Tem sido legal. muito legal. Você sente alguma coisa mediúnica, assim, quando você tá cantando? Quando você tá ali com a Olha, música? às vezes sim e às vezes não, entendeu? Na maioria das vezes eu tento
concentrar ali no que eu tô fazendo, porque eu sei que ali rock é energia e eu não posso deixar outras energias interferirem, entendeu? Tanto que eu sempre levo por esse lado. Talvez é por isso que eu não. Eu acho legal quando eu vejo o pessoal de uma banda chegando e fazendo uma oração. Aham. Entendeu? A gente não faz. Até convidar os meninos, vamos embora fazer uma oração, Fazer um ritualzinho de né? abertura. Então, mas a gente sempre tá com aquela energia assim, pô, vai dar tudo certo, é uma coisa que a gente ama fazer. E eu sempre tenho isso comigo. Eu não sei do amanhã, Aham. é agora. Ó, cara, nós temos 4 shows esse final de semana. Você se poupa na sexta-feira? Não. Não. Você se poupa no sábado? Não. Você se poupa no domingo? Entendeu? Então, tipo assim, não quero nem saber. Igual foi esse final de semana, foi mais ou menos isso. Foi um na sexta, um sábado e 2 no domingo. E Nossa, aí você foi bem em todos ali, sei lá. muito amor. O que eu lembro que eu fiz com bastante energia, como se fosse o último da minha vida. Muito bom. Muito legal. Eu fico feliz de conversar com você, porque você vem com uma outra imagem, É, assim, para nós, né? que legal. Pelo menos para eu, que não sou da área, não sou da turma do rock nem nada. Mas Você você vem. pode ir, está Vou, convidada. vou sim, um dia eu vou. Mas é assim, é legal porque você mostra isso também para as pessoas abrirem também a cabeça. Não tem essa limitação nem de religião específica, nem de Nada, tribo específica que você não pode pisar, que você não vai admitir, que não pode misturar. E aí você vem com essa cabeça muito aberta, muito amorosa também da sua parte, né? De fazer seu trabalho. Isso é bonito de ver. Obrigado. Gratidão. São Muito poucas pessoas axé. que você consegue enxergar isso, sabe? Porque as pessoas elas acabam levando as coisas para outros lados. Não, muito axé, muito sucesso aí, e vida longa aí para você, para sua banda, para os seus caminhos aí, que sejam muito abertos. Precisamos. Tem alguma coisa que você não queira deixar de falar para finalizar, deixar algum recado? Um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo é que todo mundo se amasse, porque quando você se ama, você não tem tempo para poder ficar causando sofrimento nas pessoas. E quando você se ama, você não quer que as pessoas, você não quer fazer para que algo de ruim para alguém, porque você não quer que isso seja feito para você. Quando a gente ama a nós mesmos, a gente tem condições de amar o nosso próximo. Isso aí, muito lindo. Gratidão Obrigado. a todos que assistem aqui, gratidão também por chegar até o final. Peço vocês que curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, principalmente se inscrevam no nosso canal, Atabaque Podcast. Axé. Valeu, galera. Achei pra vocês.